convidar a abrir Atos 20, de 7 a 12. Eu tenho um tema para essa palavra. É um ministério com as marcas de Jesus. E uma das coisas que eu fico pensando, eu estava falando sobre o marcados, e eu entendo que o marcados, por mais que talvez você não seja um líder ainda, eu creio, porque isso deveria ser quase que natural. Porque se nós somos marcados, nós precisamos expressar. E muitas vezes nós somos marcados e nós achamos que nós precisamos sentar e nos acomodar. Mas quando Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos resgatou para irmos por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações. Então, a marca de Cristo em nós não é para que nós nos acomodemos no nosso banquinho. As marcas de Cristo em nós é para que nós saiamos do nosso lugar. Então, ser líder em Cristo Jesus faz parte de estar em Cristo Jesus. E quando eu falo sobre ser líder, é o padrão de Cristo, que quem é líder é servo de todos. Não é no nosso padrão que o líder é chefe. É no padrão de Cristo que o líder é servo de todos. Então, quando Jesus nos chama para fazer parte do seu reino, Ele está nos chamando não para dominar, Ele está nos chamando para servir a todos. E servir a todos significa que necessariamente nós teremos um ministério nesse reino. Ou seja, nós precisamos servir, nós precisamos exercer. E por isso que eu falei, e eu dei esse nome, um ministério com as marcas de Jesus. E aí eu peguei um texto de uma história de Paulo. Eu amo a vida de Paulo, eu acho incrível a forma como ele viveu Jesus. E é uma história que eu acho muito engraçada, porque a impressão que dá é que estava numa rotina comum de Paulo. Ele estava naquelas visitas à igreja, e aí ele estava lá ministrando, e aí acontece uma cena muito interessante. E aí eu vou ler com vocês, abre aí Atos 20, de 7 a 12, e aí eu quero tirar algumas lições que essa história nos traz. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Hoje eu pretendo não fazer isso, tá? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, o que eu espero que vocês não façam hoje, caiu do terceiro andar abaixo, e quando levantaram, ele estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo." Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. As lições com Paulo nessa história. A primeira coisa que me chama muito a atenção nessa história é que dentro do ministério de Cristo é normal dar algo errado. Então, se deu algo errado no teu ministério, faz parte. E assim, eu espero que não seja que nem de Paulo, que um cara caiu da sacada e morreu. Isso não é tão normal, tá? Mas é normal acontecer situações que dão errado. E às vezes nós achamos que é só com a gente. Quem já teve esse sentimento? A gente sempre acha que é só com a gente, e quando a gente pergunta isso, tem um monte de gente que também acha que é só com eles. Mas sempre dá algo errado no processo do ministério. Porque isso faz parte da vida. E isso, quando Jesus fala que no mundo nós temos aflições, Ele está falando que no meio da vida, da nossa rotina, vão ter situações que vão dar errado. E isso faz parte. Então, no ministério, na tua vida como um cristão, vai dar coisas erradas. Então, se você é um líder de GP, ou se você é um pastor de uma igreja, ou seja lá o que você seja, vai dar algo errado.
Se você é um líder de GP e aí você organizou uma escala da comida e, estava sem furos e aí vai chegar um dia que vai dar furo. Vai dar errado. Ou então você, sei lá, vai receber um visitante, e aí você organizou todo mundo para receber muito bem aquele visitante, e aí você preparou porque ninguém podia falar sobre determinado assunto com aquele visitante. Sempre vai ter alguém que vai falar daquele determinado assunto com o visitante. Vai dar algo errado. E isso faz parte do ministério. Vai dar algo errado. Tem alguém aqui que está no ministério que nunca deu nada errado? Não tem nenhuma mão levantada. Por quê? Porque isso faz parte do ministério em Cristo. Sempre vai dar algo errado. Então, qual que é o problema da situação? Não é dar algo errado, mas é como você lida com o que deu errado. Vai dar algo errado. Então você precisa caminhar com a consciência de que vai dar algo errado no meio do processo. Nem tudo vai acontecer como você planejou. Aliás, na maioria das vezes, não acontece como você planejou. Sempre vão ter coisas porque, infelizmente, no ministério, ou felizmente no ministério, tem um fator humano. E o fator humano, muitas vezes, não depende tudo de você. E se depende tudo de você, está aí o que é errado. Essa parte já está errada. Porque fazer parte do corpo de Cristo significa que todos fazemos parte. Entende? Então sempre vai dar algo errado. Porque são várias pessoas metendo a mão na mesma coisa. Vai dar errado. É um monte de gente pensando diferente, que está querendo fazer a mesma situação acontecer. Então, uma coisa que você pode ter convicção na sua vida, vai dar algo errado. E na situação de Paulo, o que deu errado foi o rapazinho que dormiu no meio da mensagem dele, caiu do 3º andar e morreu. Uma coisa bem simples, né? Que ele falou demais, foi até meia-noite a mensagem, e o rapaz morreu. Eu espero que a situação que dê errado no teu ministério não seja tão drástica assim. Mas vai dar situações erradas, então esteja preparado para isso. Vão ter situações difíceis e você precisa entender que vai dar errado. Mas outra coisa que eu aprendo com Paulo é que nós não podemos perder a oportunidade do milagre. Deu errado, certo? O cara morreu. Paulo não entrou em desespero, não entrou em luto, Paulo não ficou berrando, ou fez maior fuá porque o cara morreu. O que ele fez? Ele desceu as escadas, abraçou o rapaz e falou, gente, tá tudo bem, ele está vivo. E subiu e voltou a pregar. Ele não perdeu a oportunidade do milagre. E muitas vezes, quando dá algo errado, nós somos os maiores causadores de problema. E aí, ao invés de nós buscarmos solução do céu, nós estamos, céus, vida, o que será de mim? Quando, na verdade, nós deveríamos ser as pessoas que estão ligando aqui na terra, que já foi ligado no céu. Paulo só fez isso. Ele desceu, abraçou o rapaz e falou, gente, está tudo ok, vida que segue. Não perca a oportunidade de um milagre. Se o rapazinho lá foi lá no meio do GP e falou que não devia para o visitante, aproveita essa oportunidade. Não perca a oportunidade do milagre. Se a escala do GP furou, aproveita a oportunidade para pedir uma pizza ou para fazer um jejum. Não perca a oportunidade. Muitas vezes nós estamos perdendo oportunidades, porque nós estamos olhando para o problema e só estamos enxergando o problema. Quando Paulo olhou para o problema, ele, ao invés de olhar para o problema, ele olhou para o céu. Ele falou, no céu ele está vivo. Então, gente, vida que segue. Vou tirar esse negócio aqui que eu estou vendo que ele vai voar longe. Eu vou, gente, ele está vivo. Então, vamos continuar o que a gente veio fazer? Vai dar errado. E é possível que esteja dando errado hoje.
que você vai fazer com o que está dando errado? Como você está lidando com o que está dando errado? Lidar com coisas erradas vai ser parte do teu ministério. Porque sempre vão ter situações que vão dar errado. Porque sempre vão ter situações que vão fugir do teu controle. Porque você não é Deus. E por você não ser Deus, você não tem o controle de tudo. Como você está lidando com o que deu errado? Você está buscando as respostas nas pessoas, em você ou em Deus? Paulo, quando ele olhou para a situação, a resposta ele foi pegar em Deus. Ele não pegou na situação, ele não pegou nele mesmo, ele foi buscar no céu. Não perca a oportunidade de milagre. Muitas vezes nós estamos perdendo preciosas oportunidades, porque nós estamos com os olhos presos demais nas coisas desse mundo. E aí nós estamos nos desesperando, quando nós deveríamos ser as pessoas que têm a maior esperança, que os nossos olhos deveriam estar fixos em Cristo. Mas os nossos olhos acabam se fixando no lugar errado. E aí outra coisa que Paulo nos ensina, não pare porque tudo deu errado. É interessante que quando o cara caiu, era meia-noite. Se fosse nós, vamos ser bem sinceros, meia-noite, um cara já caiu de sono e morreu. Tu ia subir de novo e pregar? Sendo bem sincero, alguém aqui faria isso? Paulo não pensou duas vezes. Ele tinha uma missão. Ele não parou porque deu errado. E muitas vezes nós paramos porque deu errado. Muitas vezes nós travamos o que Deus está fazendo em nós porque algo deu errado. E nós deixamos de usufruir daquilo que Deus está fazendo porque deu errado. Quantas vezes nós desistimos do nosso ministério porque alguma coisa saiu do prumo? Eu me lembro na época quando eu era apacentadora, eu tinha um GP e eu fiquei 1 ano e meio com o GP, com 3 pessoas no GP. Chegou num ponto que eu cheguei para minha coordenadora e falei, pelo amor de Deus, explode o meu GP, porque não tem condições. Porque o meu GP não rodava. E eu já estava desesperada porque tudo tinha dado errado. Eu me lembro que naquele dia, a minha coordenadora não perdeu a oportunidade do milagre. Ela sentou comigo e ela falou assim, cara, vamos orar, vamos criar estratégias, e a gente vai fazer isso durante 2 meses. Se nesses 2 meses você não crescer e não multiplicar, aí sim a gente vai tomar uma atitude drástica. E foi muito louco, porque naqueles dias a gente definiu que nos próximos 2 meses eu faria festa da colheita todo final de semana. E aí eu comecei a agitar o GP, e aí eu fiz presente para visitante, e eu comecei a convidar um monte de gente para ir para o GP. Resultado, em menos de 1 mês eu estava com 20 meninas no GP, eu multipliquei. Em menos de 1 mês eu estava com mais 20 meninas no GP, multipliquei de novo. Não desista, porque tudo está dando errado. Muitas vezes nós estamos desistindo porque a gente não está vendo. Não perca a oportunidade do milagre. Não desista, porque tudo está dando errado. E às vezes eu estou falando para você que é pastor e está olhando para a sua igreja e fala assim, cara, está indo de mal a pior. Não desista, porque tudo está dando errado. Eu creio num Deus que faz milagres. Você crê num Deus que faz milagres? Nós precisamos começar a caminhar em cima dessa palavra de um Deus que faz milagres, um Deus que pega uma igreja que talvez esteja morrendo e ressuscita ela, como ele fez com Eutico. Eutico estava morto e voltou à vida. Paulo, ele não desistiu. E é interessante que a primeira coisa que ele fez depois que aquele cara morreu e ele voltou lá para cima, foi a ceia.
Vocês pararam para prestar atenção nisso? A primeira coisa, quando ele sobe, fala, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele não parou o que ele estava fazendo, mas ele não fez sozinho. Muitas vezes nós não paramos, mas nós fazemos sozinhos. E aí está a receita do fracasso. Porque na igreja, no corpo, nós não fazemos nada sozinhos. Porque nós fazemos parte de um corpo. Mesmo que você seja o pastor da igreja, você não faz nada sozinho. Porque a igreja não é sua. A igreja é de Cristo e ele estabeleceu um corpo. A primeira coisa que Paulo fez quando ele subiu foi partir o pão. Porque ele sabia que se o corpo ali não tivesse reunido, não adiantava nada ele pregar. E às vezes a gente está tentando pregar para as paredes. Que não vai resolver de nada. Às vezes a gente está tentando carregar o nosso ministério no muque. Você não vai dar conta. O fardo vai ficar pesado. E vai chegar um momento que o fardo vai ficar pesado demais. E aí você vai arregar. E muitas vezes nós desistimos do ministério, ou muitas vezes as marcas negativas que carregamos têm mais a ver com o fato de tentarmos carregar o ministério sozinhos, do que com as marcas até que as pessoas deixaram. Porque não se faz um ministério em Cristo sem o corpo. Não tem como. Não tem como viver a igreja sem igreja. Não tem como ser um pastor sem ovelhas. Não tem como. Não tem como você ter um ministério sem você estar rodeado de pessoas. E às vezes nós estamos tentando fazer isso sozinhos. E não tem como. E independente do que você serve, independente de onde você serve, você precisa de pessoas. E Paulo entendeu isso. Ele não parou, mas ele não parou do jeito certo. A primeira coisa que ele fez foi viver corpo junto. Ele reestabeleceu aquilo que Cristo estabeleceu. Para continuar, ele continuava com eles. Ele partiu o pão e juntos eles comeram. Outra coisa que Paulo então nos ensina é que nós precisamos permanecer até o fim. Fala que ele falou ainda muito tempo até o amanhecer. Nós precisamos permanecer até o fim. Nós somos aqueles que fecham a porta. Nós permanecemos até o fim. Tem um texto que eu acho incrível que fala que nós não somos aqueles que retrocedem. Eu creio que esse é o povo que Cristo levantou. O povo que não retrocede. É interessante porque quando eu olho para a nossa geração, é uma geração que negocia demais. E a impressão que eu tenho que nos nossos dias parece que quando alguma coisa dá ruim ou dá errado, tudo vem para a mesa. Por exemplo, deu alguma coisa errada no meu casamento, eu penso, então eu preciso diminuir o meu tempo na igreja, eu preciso diminuir meu tempo no trabalho, eu preciso diminuir... Tudo vem para a mesa. Tudo é negociável. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi em Deus é que meu relacionamento com Deus e aí com o corpo, necessariamente, não é negociável. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós permanecemos até o fim. E, gente, pelo amor de Deus, para mim a pior coisa que inventaram foi aquela regrinha onde é Deus em primeiro lugar, família em segundo, e trabalho, igreja. Não existe isso na Bíblia. Se não te contaram ainda, eu já li de capa a capa, não tem.
O que a Bíblia fala é que é Deus em primeiro lugar. Ponto. Deus é o cabeça e o corpo é a igreja. É isso que a Bíblia fala. Deus no centro e o resto vai circular em volta. O que nós vivemos como família, nós vivemos por causa de Cristo. O que nós vivemos como pais, nós vivemos por causa de Cristo. O que nós vivemos como igreja, nós vivemos por causa de Cristo. É tudo a partir dele. Então não faz sentido nenhum. Eu estou com problema no casamento, então eu deixo de estar com Cristo. Vocês estão entendendo? Nós somos aqueles que permanecem até o fim. E é isso que Paulo entendia de uma forma extremamente real. E isso eu não vejo só nesse texto. Porque para mim esse texto ele só expressa quem é Paulo. Paulo, ele entendia que ele foi crucificado com Cristo. Já não era mais ele quem vivia, era Cristo que vivia nele. E a vida que ele vivia pela fé. Eu fui crucificada com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Você não foi crucificado com Cristo? Se foi, a vida que você vive não é mais sua. É Cristo que vive em você. E se é Ele quem vive, não é mais negociável. Não existe mais, mas eu não mereço o meu tempo. Não, você merece o inferno. Mas Cristo morreu por ti. E te resgatou de lá. E te trouxe para a luz. E porque nós estamos em Cristo, nós somos resgatados. Nós não merecemos, mas Ele nos resgatou. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ficar achando que a gente ainda merece o nosso tempinho. Você não merece. Nós não merecemos o amor que Ele entregou por nós. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que se deu para que nós tenhamos vida nele. E por isso fui crucificada com Cristo. Não sou mais eu quem vive. É Ele que vive. E se é Ele quem vive, eu permaneço até o fim. E tudo que eu faço por causa dele. Eu não faço porque eu acho legal. Eu não faço porque eu gosto. Eu não faço porque eu me sinto bem. Eu não faço porque eu gosto das pessoas que vão. Eu faço por causa dele. E se não for por causa dele, você está fazendo tudo errado. Tudo que nós vivemos precisa ser por causa dele. Você vai no GP, tem que ser por causa dele. Você vem na igreja, é por causa dele. Você vai fazer qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Tem que ser tudo por causa dele. E é isso que Paulo entendeu. E ele permaneceu até o fim, não porque ele achava que as pessoas estavam dando muita atenção, porque acabaram de provar morrendo, que não estavam dando tanta atenção. Mas ele permaneceu porque ele estava fazendo por causa de Cristo. E aí ele vai até o fim. Por que você faz o que você faz? Porque se for por causa das pessoas, você vai desistir amanhã. Porque amanhã vão te decepcionar. E depois de amanhã de novo. E depois de amanhã de novo. E você vai decepcionar um monte de gente também no meio do caminho. Nós fazemos por causa de quem Ele é. Ponto. E por isso que se torna inegociável. Porque Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E o fato dele não mudar faz com que eu permaneça até o fim. Porque é por causa dele que eu faço. Eu não faço por causa das pessoas. Eu faço por causa dele. E porque é por causa dele, se torna por causa das pessoas. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. E aí eu amo ao meu próximo. Porque eu o amo. E aí porque eu amo, eu amo. Começa lá. Naturalmente explode aqui. Começa lá. E aí ele permanece até o fim. Mas outra coisa que eu vejo de forma subliminar nesse texto, e eu entendo que é algo que nós precisamos entender, é que se nós temos um ministério com as marcas de Cristo, nós precisamos aprender a delegar para pessoas que vão dar continuidade. Esse texto,
se tu pegar um texto antes, no versículo 6, fala que eles se encontraram em Troade, onde passaram uma semana. E aí, ali, no início, no versículo 7, fala que do primeiro dia da semana se reuniram a fim de partir o pão e tal. Paulo pretendia viajar e falava aos irmãos e prolongou a mensagem. Ou seja, eram pessoas convertidas e ele foi pregar a mensagem. Ou seja, era uma igreja estabelecida. Pessoas que estavam dando continuidade àquilo que ele já havia pregado. Porque Paulo não estabelecia fundamento em cima de outros fundamentos. Porque ele fala isso. Ele visitava as igrejas que ele havia plantado. Então aqui ele estava falando sobre a visita que ele estava fazendo nessas igrejas. Isso significa que ele delegou pessoas para cuidar desses irmãos. O que eu quero dizer com isso? O ministério não é seu. O ministério é de Cristo. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai ficar construindo o império para nós. E aí não vai ter sucesso. Porque Cristo não veio estabelecer o teu reino, ele veio estabelecer o reino dele. E aí que está o grande problema. Muitas vezes nós estamos tentando fazer com que as pessoas olhem para mim, quando as pessoas precisam olhar para Cristo. E entra muito no que o Raulzeira falou agora há pouco. O ministro é o foco, quem está à frente não tem problema. Porque se todos nós somos guiados por Cristo, logo, por que precisa ser eu? Por que não pode ser você? Se nós queremos invadir a terra, todos nós precisamos começar a avançar. E aí eu preciso começar a delegar autoridade para poder ir e delegar a outro, para que todos nós invadamos o mundo. Está entendendo? Porque eu preciso apontar para Jesus. Eu me lembro quando eu comecei a discipular uma menina no tempo que ainda estava bem discipulado 1 a 1. E eu comecei a discipular ela e eu saí de férias. Ou seja, eu não tinha tido nenhum encontro com ela. E eu fiquei 2 semanas de férias. E quando eu voltei, ela veio desesperada. Ela falou assim, pastora, porque eu estava com um monte de situações, eu precisava resolver, só que você saiu de férias, eu não conseguia falar com você. E aí eu fui para Deus, eu resolvi em Deus. Eu falei, então você aprendeu direitinho. Porque não era para resolver comigo, era com Deus mesmo. Eu falei, até porque se você viesse para mim, eu ia falar, vai para Deus. Porque não tem a ver comigo. Porque eu não sou a solução dos problemas e nunca vou ser. E o fato de eu ter o título de pastora não me faz melhor do que você. Porque o mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você. E isso nós precisamos entender de uma vez por todas. Quem faz é Cristo, não sou eu. E nem é você. Nós não somos o gás da coca, nem a última bolacha do pacote. Quem é Cristo. E tudo que nós fazemos através dele, a partir dele. Então nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. E se Deus está nos usando, glória a Deus, aleluia. Mas ele usou até a jumenta. Então sim, você está igual a jumenta. Estamos ali. Gente, às vezes nós achamos que nós somos alguma coisa por ser um instrumento. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. E glória a Deus, porque ele decidiu nos usar. Mas nós somos apenas um instrumento nas mãos dele. Quem faz é ele. O dom é de Deus, não é meu e não é seu. Nós apenas somos usados para entregar aquilo que ele está querendo entregar. E quando nós estivermos atrapalhando, ele vai tirar e vai começar a usar outro. Porque muitas vezes nós começamos a entupir o canal. E se você começar a entupir o canal, ele vai te tirar e vai colocar alguém que não está entupindo o canal. Porque o rio precisa fluir, como rios de águas vivas, para que gere cura, para que gere restauração, para que gere transformação. Porque o objetivo de Cristo é o mundo, porque ele amou o mundo de tal maneira. Ele quer nos usar para que o mundo seja alcançado. E às vezes a gente está com as nossas picuinhas e os nossos mimimis de ai, mas o meu amiguinho falou e olhou de cara feia e não me deu oi no culto hoje, e etc e tal.
Gente, a gente precisa sair desse lugar. Nós precisamos começar a avançar como ministros de Cristo. E começar a falar do amor dele para outras pessoas e começar a impulsionar pessoas a irem. Para mim, uma das maiores viradas de chave, porque por muito tempo eu ouvi que como líder, eu sou a tampa do meu liderado. Não! Como líder, eu sou a plataforma do meu liderado, para que ele construa a partir de mim. Eu sou apenas o chão. Porque o que eu já tenho, eu posso entregar de bandeja. E aí ele só constrói acima. Ele não precisa errar o que eu errei. Meu pai sempre fala isso, vocês são tão criativos, não errem os meus erros, errem outros erros. E é verdade. A gente é plataforma. Como líder, você não é a tampa, você não é o bust. Você é a plataforma para o teu liderado pisar e avançar a partir de você. Nós somos o chão para que eles avancem a partir de nós. Quando eu olho para a Tarja, eu não quero que eles sejam como eu quero que eles sejam muito melhores do que eu. Quando eu olho para a Dolas, eu não quero que eles sejam como eu quero que eles vão muito além do que eu fui. Eu quero que eles avancem e alcancem o mundo para Cristo. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai ficar construindo o nosso reino. Mas nós estamos construindo um reino para Cristo. Por um bom tempo, a palavra de Deus se tornou negociável nos nossos púlpitos e isso é tão triste. Eu me lembro, em alguns momentos, algumas pessoas que entraram aqui na nossa igreja que falaram assim, nossa, vocês pregam a palavra, que incrível. Eu falei assim, tá, vai pregar o quê? Nós somos o povo da palavra. E nós pregamos aquilo que Ele nos entregou. Nós cremos que o Evangelho é poder de Deus para salvar. Porque nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Nós cremos que ela pode transformar o homem. É por isso que nós pregamos a palavra. Não porque nós cremos que a teologia é incrível e a gente quer que vocês aprendam a teoria da teologia. Não. Mas nós cremos que ela é poder de Deus para restaurar o homem. E por isso que nós pregamos a palavra. Então pregue a palavra sempre. E com isso eu estou falando inclusive quando você vai falar com seu amigo. Pregue a palavra, não negocie a palavra. Muitas vezes a gente está negociando a palavra de Deus. Você vai falar com alguém e aí ele fala um monte de abobrinha e você engole como se estivesse tudo ok. Você crê na palavra de Deus. Não negocie as verdades que Deus fincou em você. Ele firmou em você. Nós somos o povo da palavra. E nós precisamos começar a realmente firmar isso em nós como valor e como realidade. E para isso nós precisamos ler e conhecer a palavra de Deus. Eu estava vendo um censo de cristãos que leem a palavra e é assustador. Que a maioria dos cristãos não leem a palavra. A maioria dos cristãos brasileiros leram, no máximo, o Novo Testamento. E a maioria mesmo leu apenas os evangelhos. E ainda os que são muito crentes. Porque a maioria só ouve a palavra no domingo. Nos domingos que vão à igreja. Porque ainda tem uma boa parte da igreja brasileira que vai uma vez por mês apenas na igreja. Isso é tão triste. Nós que somos o povo da palavra, não conhece a palavra. Para nós pregarmos a palavra sempre, nós precisamos conhecer a palavra bem, de capa a capa. E aí você pode pensar assim, mas é que eu não entendo a palavra, ou eu não tenho tempo para ler a palavra. Meu irmão, meu filho, quando ele tinha 10 anos, ele já lia a palavra capa a capa. Você é mais velho que ele. Você pode ler a palavra de Deus. Você não tem tempo? Para você ler a palavra em um ano, você precisa doar 15 minutos do seu dia. Você não tem 15 minutos para doar para Deus? De verdade?
Nós precisamos começar a colocar Deus como prioridade na nossa vida. Se nós somos o povo da palavra, a palavra precisa ser prioridade para nós. E a última coisa que eu acrescentei hoje de manhã, enquanto eu estava lendo a Bíblia, Deus me lembrou. E aí esse não está no teu livrinho aí. Livrinho não, como que é o nome? Encarte. Senão minha mãe briga com a gente. Celebre sempre o que Deus está fazendo. Celebre sempre o que Deus está fazendo. No finalzinho ali do texto, conta sobre o final. Depois que Paulo foi embora, fala, então conduziram o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados. Uma das frases que a minha mãe sempre fala, que é um dos riscos dos cristãos, é se acostumar com o sublime. E isso é tão real, né? Parece que nós nos acostumamos muito rápido com as coisas incríveis que Deus está fazendo. E nós precisamos aprender a celebrar sempre aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos aprender a ter um coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Porque Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito grandes coisas no seu GP, Deus tem feito grandes coisas na sua igreja, boas que Deus está fazendo. E o fato de não vermos, muitas vezes, nos impede de termos o coração grato. Celebre sempre o que Deus está fazendo. Seja grato por o Deus tão bom que Ele é. Porque quando nós somos gratos, isso enche nosso coração de esperança para aquilo que Ele pode fazer. E a esperança enche nosso coração de expectativa. E isso incendeia o nosso coração para avançar. Nós precisamos encontrar este lugar em Cristo Jesus. Quando eu olho para Paulo, eu vejo um ministério avassalador por onde ele ia. E eu creio que Deus quer levantar uma geração assim para esses dias. Eu creio realmente em todas as profecias para o nosso país. Eu creio que nós vamos viver um avivamento. Mas para nós vivermos, nós precisamos começar a nos coçar. Porque um avivamento significa que nós precisamos nos levantar e precisamos avançar. E viver tudo aquilo que Ele tem. Nós precisamos parar de nos acomodar e sair da nossa zona de conforto. Para que vivamos tudo aquilo que Ele tem para nós. Precisamos ser realmente um ministério com as marcas de Cristo Jesus. Amém? Queria encerrar esse tempo orando com a gente, comigo também. Queria te convidar a fechar seus olhos no seu lugar. E orar mesmo para que nós encontremos esse lugar em Cristo. E a gente aprenda mesmo a usufruir desse lugar como reino, como corpo, como família. Senhor, nós somos gratos por poder, enfim, ser chamados por Ti e fazer parte do Seu reino. Obrigada, Senhor, por ter nos resgatado. Obrigada, Senhor, por ter nos tirado do lugar onde nós estávamos, Senhor. Nós pedimos mesmo, Senhor, que essas marcas sejam reais em nós. E que nós aprendamos mesmo, Senhor, a usufruir, Senhor, de quem o Senhor é na nossa caminhada, Senhor. Que tudo que nós façamos, Senhor, glorifique o Seu nome e honre quem Tu és, Senhor. Que todas as situações que nós passarmos, Senhor, seja para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, esse congresso, Senhor. Que seja tempo mesmo de sermos marcados pela Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.